salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube, também no Kawaii. Inicialmente peço seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, deixarei na descrição links dos meus produtos com descontos exclusivos no Mercado Livre, né? Links na descrição, e também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente com o canal, certo? Vamos lá diretamente ao ponto. O homem solteiro não quer impressionar ninguém, né? E esse tipo de narrativa que é verdadeira, né, vai muito em contramão ao que essa sociedade moderna acredita, né? Porque eu propriamente já fui chamado assim de especial, né? Mas no sentido assim, né? No sentido assim de querer me difamar mesmo, né? De querer me difamar, né? Mas esse tipo de shame, difamações que acontecem na sociedade contra um homem solteiro virou comum hoje em dia. É por isso que eu já falei na minha obra Comunidade do YouTube. Por isso que é importante para ele ligar o botão do dane-se. Por que eu digo isso? Porque, cara, muitas vezes esse que desrespeitam um homem solteiro, o homem que se encontra em solitude, até mesmo em isolamento, né? É lógico que a gente tem que cultivar um respeito próprio, mas esses que o criticam, ou esses que o difamam, né, não pagam suas contas, compreende? Então, no final das contas, não compensa ouvir aqueles que não têm coisíssima nenhuma a acrescentar sobre ti, né? Eu já falei por inúmeras vezes, né? Esse homem solteiro que é desperto para o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo atual, no planeta atual, ele não precisa competir com ninguém, né? Porque o que é dele já está traçado, né? Não é necessário que ele venha a discutir, até porque muitas das vezes discutir é tipo renunciar à lógica, tentar e explicar para muitas das vezes para aqueles que não querem sequer te ouvir, sabe? Aqueles que não valorizam as suas palavras, né, não tem que ter um minuto de conversa contigo, compreende? Um minuto é muito, sabe? É esse que é o ponto, né? Porque hoje em dia o desrespeito virou moda, virou regra, virou padrão no Brasil, né? E quer queira ou não, pessoal, vão dizer assim, porque tu tá exagerando para adotar esse tipo de comportamento de solteiro, assim, porque hoje em dia falar sobre esses assuntos, quer queira ou não, pessoal, são assuntos, existem assuntos cruciais. Um deles é esse tipo de questão envolvendo relacionamento, né? Por que, pessoal? Por que isso acontece? Porque querem o tempo todo censurar / silenciar a figura masculina, sabe? Isso faz parte de uma engenharia social, né, que envolve propriamente uma agenda oculta, né, que envolve ali o globalismo e, logicamente, também o empoderamento feminista, né? Muitas mulheres hoje em dia dizem que não precisam de homem para nada, né? Mas enfim, né? Eu acredito assim que todo esse feminismo radical, né, só faz com que o homem se isole, né? Que o homem não tenha, né, não se veja parte da sociedade, ele não tenha um sentido de pertencimento,
compreende? Ele não se vê pertencido, esse que é o ponto, né? A conta não fecha, né, no final das contas, né, no final das vezes, né, até para não ser redundante aqui, né, ele vê que a conta não fecha, né, porque assim, não fecha no sentido assim, que muitas vezes o cara pode embarcar em relacionamentos os quais não são vantajosos, compreende? Né? Quer dizer, hoje em dia a gente está nessa sociedade materialista, onde o homem vale muito mais do que tem, muito mais do que nunca, né? E isso causa uma cultura assim de competições desnecessárias que eu vejo, né? Então é um querendo ser melhor do que o outro o tempo inteiro, né? E eu particularmente, não sei vocês, né? Eu renuncio a esse tipo de situação, né? Eu entendo que não há satisfação nenhuma em querer competir, né? Em querer ali disputar com aquilo que não lhe pertence, né? O que não lhe pertence, o que está fora do seu alcance, né? Não tem como você ir lá e de repente, né, cruzar a linha, né? Se é que me entende, né? O que não é seu, não tenho o que fazer. Agora, é isso que é o ponto. Aqui que é o tal ponto crucial, né? O homem que domina a sua própria solitude é rotulado. É rotulado porque ele se tornou um cara inalcançável. Tá entendendo? Muitas vezes a gente se depara com uma sociedade que quer o tempo todo te controlar. Te controlar. E isso é reflexo do comportamento de manada, né? Sabe? Muitas vezes esse cara que decidiu ter uma solitude, ele não tá. Ele saiu daquela, não só da corrida dos ratos, mas também da corrida dos bonobos, né? Que é o que, né? Fazer parte de uma CLT, onde o qual tu trabalha muito mais do que recebe, né? Então, pessoal, a CLT, né? Eu nunca conheci, né, um CLT milionário, né? Um CLT que fosse rico, sabe? Contra fato de um argumento, pessoal, o tempo todo tentam controlar, difamar esse homem porque assim, ele não se dobra à narrativa vigente feminista, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Ele se tornou um cara assim, impossível, né? Porque ele usufrui de uma liberdade aliada de um equilíbrio advindo da sua carreira profissional, mesmo que não esteja CLT ali, no caso, né? E aliou isso a um desenvolvimento pessoal, não no sentido de desenvolvimento pessoal de coach, né? Que é o que eu detesto, né? Uma das coisas que eu mais detesto hoje em dia no Brasil são esses coaches, principalmente de relacionamento, pessoal, porque eles querem se achar os donos da razão, querem tirar dinheiro dos outros passando a perna, querem mentir o tempo inteiro, que é deplorável, né, muitas das vezes. Então, pessoal, quer queira ou não, a gente vive em uma sociedade muito de aparência, né, de máscaras, né, onde ao qual aquele que não se encaixa nesse ritmo é julgado, é desprezado, é negligenciado, né? Mas faz parte de todo um núcleo, né? Hoje em dia as pessoas se vendem assim, de uma maneira absurda, os mochileiros, né, no caso, se vendem, mesmo de forma, mesmo que aquilo, mesmo que aquela propaganda ali
né? Mesmo que aquele jogo ali seja ilegal, eles vão lá, estão vendendo suas almas, né? Quer queira ou não, pessoal, a gente tem uma sociedade aqui no Brasil que já vendeu sua alma e, enfim, não quer saber daquele que pensa diferente, né? Aquele que pensa diferente está sendo usado muitas das vezes, né? E eles não querem ter que lidar com esse tipo de situação, né? Quer queira ou não, né? Então era isso. Eu não vou me delongar muito sobre tal assunto, pessoal, porque quer queira ou não, esse cara que não quer impressionar, ele é mal interpretado, mal entendido, mas também aquele que não é mal entendido no Brasil tem que ser isso tem que ser um motivo de orgulho. Tem que ser um motivo de orgulho. Sabe por quê? Porque assim, muitas vezes nisso de querer, nessa sociedade que quer o tempo ter atenção a troco de coisíssima nenhuma, status, enfim, pessoal, não compensa. Eu vejo tanta coisa assim, cara, que assim, eu chego na conclusão, pessoal, que o Brasil não é um país que valoriza assim o esforço, sabe? Eu já cheguei nessa conclusão, sabia? Aqui é o país da corrupção. Aqui é o país onde muito dinheiro realmente está concentrado numa casta só. Se tiver 1% de milionário no Brasil é muito. A gente está também numa era do feminismo, onde ao qual as mulheres acham o tempo todo, né? Muitas, né? Não estou falando todas, né? Querem desprezar o homem, querem propriamente desconstruir a masculinidade, o que é terrível, né, pessoal? É terrível no final das contas, né? Então, pessoal, nesse sentido de não querer competir com os outros, né, esse cara se tornou um alvo impossível de ser derrotado, quer queira ou não, pessoal, né? Porque assim, ele não se valida pelos outros, ele segue suas próprias convicções, ganha seu dinheiro com muito esforço, né? Mas é dele, né? E assim, ele aprendeu com o longo da vida a se autodominar, viver de uma forma sem aprisionamentos, né? E é isso que assusta essa sociedade atual, porque ela não está acostumada, ela está acostumada a viver ali de uma forma conformista, né? E não haver pensamentos distantes, né? E não ter aquele cara ali que acaba não entendendo, né? Acaba indo para um sentido oposto dessa sociedade que já se vendeu, né, no final das contas. Parece um tanto que repetitivo o que eu falo, pessoal, no canal, mas é o que a gente presencia, né, hoje em dia no Brasil, né? Hoje em dia tá tudo muito deturpado, cara. Eu vejo muitas deturpações, né? Assim, eu tendo a acreditar que a salvação é individual, certo? É preciso ali o homem buscar um autoaprimoramento, focar nos estudos, ter um gerenciamento de tempo, né? Porque o tempo é uma coisa valiosa e uma vez que ele passa, ele não volta mais, sabe? É esse que é o ponto, né? Eu sei que hoje em dia a gente está numa sociedade materialista, eu já sei disso, que cada vez mais a superficialidade está
tá, tá em todos os lugares praticamente, né? Praticamente dominou, né? Hoje ser idiota tá na moda, mas de qualquer forma, pessoal, né? De qualquer forma, é melhor seguir pelo caminho oposto do que a manada tá trilhando, porque assim, pessoal, ser odiado pelos idiotas é o preço de não ser um deles, né? Nunca essa frase fez tanto sentido quanto nos tempos atuais, né? Porque assim, pessoal, né? Dizer não para muitas situações desvantajosas, o homem saber dizer não, né, é um poder assim incrível, e o poder logicamente do dane-se, né? Porque hoje em dia o que a sociedade quer moldar o homem, não está na história, né? Elas sempre querem ter ali o homem sob suas regras, né? E o homem que se recusa esse teatro social, às regras pré-estabelecidas, vamos dizer assim, ele se torna um cara assim incomparável. Incomparável. Porque ele se diferenciou, ele se recusou a ser igual aos outros, se diferenciou, soube questionar aquilo que deveria ser levado em consideração e, por assim dizer, se destacou, não no sentido assim não no sentido material, mas, por exemplo, no sentido espiritual. Porque quer queira ou não, pessoal, esses filósofos que viviam sozinhos, eles tinham um alto grau de espiritualidade elevada, né? Muitas vezes a gente se depara com matérias onde tratam o isolamento social do homem um problema seríssimo. Mas na verdade, eu já falei por inúmeras vezes, pessoal, o homem que vive para si mesmo, né? O homem que sabe viver sozinho, né? Assim, porque perante aos outros, pessoal, o homem está sempre ali se mascarando, né? A não ser que perante a esses outros, ele tenha um máximo ali de convergência, compreende? Por isso que eu falo, esse tipo de conversa que eu trago aqui no meu canal não é para qualquer pessoa, né? Porque eu sei que tem muita gente que não concorda com o meu jeito de ser, que tá tudo certo, né? O Brasil propriamente não é um país que valoriza a intelectualidade. Cada vez mais há uma desumanização da figura masculina vigente nesse país, né? E assim, tem problemas aqui no Brasil que não tem soluções. Eu já cheguei nessa conclusão, né? Não só nesse sentido de relacionamento, mas também em sentido de comportamental, econômico, político e etc, né? Há situações assim que não há reversão, há reversões. E tem gente que diz, né, que o Brasil está assim, uns 200 anos atrasado, né? Eu não tenho dúvida, perante a outros países mais desenvolvidos, né? É lógico, né? Eu tendo a acreditar assim que eu sou um tipo que, como se fosse um estrangeiro nesse país, porque assim, muitos dos comportamentos que eu tenho, né? Outros já estão tendo lá na Europa, na América, por exemplo. E é lógico, né? Pelo fato de você seguir, ter esse comportamento mais diferenciado, você é encarado com estranheza. Mas é o preço que se paga, né? Por não se ajoelhar a questões supérfluas, né? Mas era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Não há muito mais o que a gente
aí que desdobrar, né? Mas dizer isso, né, que o homem é assim, que não quer impressionar, né, muitas das vezes ele é mal interpretado. Por ser mal interpretado, né, ele acaba sendo difamado, julgado, né? Quem nunca foi cancelado nesse país que atira a primeira pedra. Mas assim, é preciso, mesmo que fale o contrário, é preciso que esse homem tenha uma autoestima. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque, assim, se, se você não se valorizar, quem é que quem é que vai te valorizar, né? Porque, quer queira ou não, pessoal, quer queira ou não, esse homem não é que ele não só tá fora do cabresto da sociedade, ele também tá fora do cabresto do Estado. O homem já chegou no nível de ser o inimigo número um do Estado, né? Quer dizer, já virou uma parada assim, extra comum, extraterrestre, vamos dizer assim. Por quê? Porque assim, pessoal, ele já chegou no nível assim, cara, que muitas das vezes ele acaba não sendo entendido, mas de qualquer forma, quem vive para se validar externamente o tempo inteiro, tá indo no caminho equivocado, sabe? Mas enfim, pessoal, eu só tô mais desabafando aqui, eu falo assim de uma forma espontânea, de uma forma autêntica, não querendo me querendo ser melhor do que os outros, né? Porque hoje em dia tem isso, né? Tem isso, né, também, né, de um querer ser melhor do que os outros. E existe uma diferença assim crucial, né? Da quem quer ser melhor do que os outros, da quem quer ser diferente do rebanho. Eu fui redundante aqui, mas é verdade, pessoal, é verdade, né? Porque aquele que é diferente, ele é encarado como se fosse com estranheza, mas não quer dizer que ele está vivendo de uma forma errada. Ele está vivendo para si, né? E os outros que se lasquem. Resumidamente é isso, certo, pessoal? Links dos meus produtos do Mercado Livre, no Mercado Livre estão na descrição, e também links o meu Pix também tá na descrição para quem quiser contribuir financeiramente com o meu trabalho. Falou, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima.